Hello, meus povos, minhas povas. Vamos falar sobre sangramentos na gestação. Gente, esse é um tema bem importante. E assim, para eu falar para vocês, eu busquei trazer algumas coisas diferentes do que se tem exclusivamente no livro e diferente também do que o Riso vai dar na aula dele, porque não faz sentido eu ficar só repetindo o que eles vão falar, né? Então eu busquei trazer algumas coisas diferentes, vivência prática, como que isso acontece, o que a gente mais vê lá no Santa Helena e tal, pra ajudar, pra ser mais enriquecedor ainda pra vocês, tá bem? Então vamos lá. Os sangramentos gestacionais, eles são divididos em dois pedaços, em duas partes, do início da gestação e do final da gestação. Isso significa que essas três causas aqui, elas não podem acontecer no início da gestação, ou essas outras causas aqui não podem acontecer no fim. Significa isso? Por que essa divisão acontece? Porque, veja bem, aborto. A gente vai estudar sobre o aborto e vocês vão ver que para criança, para o bebê ser considerado aborto, ele tem que ou pesar menos de 500 gramas ou ter menos de 20 semanas. Por conta disso, o aborto só acontece no início da gestação, até 20 semanas de gestação. É impossível uma mulher com 30 semanas, 25 semanas, que tá pro final, pra segunda metade da gestação, fazer um aborto. Se o bebê morrer, aí não é aborto, aí é óbito fetal. Entenderam? Então, assim, é impossível você ter um aborto no final da gestação. É impossível você ter um aborto depois de 20 semanas. Por isso, o aborto é visto na primeira parte da gestação. Se o bebezinho morre depois disso, nem sangra necessariamente. Se o bebê morre depois de 20 semanas, não necessariamente vai sangrar, certo? A mãe só vai perceber a diminuição dos movimentos fetais e tudo mais. Então, aborto só se tem no início da gestação. Gestação ectópica. Por que ele é colocado aqui no início da gestação e não em qualquer outra fase? Porque a gestação ectópica, ela não evolui. A gente vai ver que a gestação ectópica acontece quando o embrião, ele é fixado em outro local que não o útero, né? Geralmente é nas tubas uterinas, mas ele pode se fixar em qualquer lugar. Ele pode fixar no ovário, ele pode se fixar no abdômen, na parede intestinal, na parede abdominal, em qualquer outro lugar que não o útero. Então, o que isso significa? Quando esse embrião se fixa em algum outro lugar fora do útero, ele não evolui. Então, é impossível você ter uma gestação ectópica que segue uma gestação e que ela vá ser perdida só ao final da gestação, porque ela não prossegue, ela não continua. É impossível você seguir uma gestação ectópica é impossível você seguir uma gestação ectópica. Então ela vai ser interrompida, ela vai acabar. A gestação não desenvolve fora do útero. Então a gestação ectópica é uma causa apenas de início da gestação, porque é impossível ela progredir até o final da gestação. Mola. A gente vai ver que a mola datiforme é a mesma coisa. A mola acontece quando um espermatozoide fecunda um óvulo e não forma uma criança, mas sim um tumor. E esse tumor começa a se proliferar, tal qual todas as neoplasias, todos os tumores, proliferam numa velocidade absurda e começa a formar um cacho de uva dentro do útero dessa mulher. Não, pode ter um feto associado ou não. Independente disso, vai formar um monte de bolha. E esses monte de bolhas que não são nada, eles atrapalham a gestação. De modo que mola datiforme não vai pra frente. É impossível você seguir uma gestação bonitinha com a mola datiforme. O que se forma ali é um tumor, também chamada de doença trofoblástica gestacional. É um tumor que pode ter um feto ligado a ele ou não, mas é um tumor. Então não vai pra frente. Você nunca vai ter uma mola datiforme se manifestando pro final da gestação. É impossível. Então, mole datiforme só acontece no início da gestação. Logo, o sangramento por mole datiforme também só acontece no início da gestação. Agora, sobre as três causas de sangramento do fim da gestação. Placenta prévia. O que é placenta prévia? É quando essa placenta está inserida em um local que obstrui a passagem do útero. Vamos falar com detalhes daqui a pouco, mas a placenta prévia, de modo geral, é assim. Deixa eu abrir aqui o negócio, peraí. A placenta prévia, de modo geral, só dando um pequeno spoiler, é assim, ó. Aqui tá o seu útero, né? O colo do útero, aí vem o útero aqui, taranã. Aí, quando a criança entra aqui nesse útero, pelas tubas uterinas, geralmente o embrião se implanta bem aqui.
Aonde o embrião se implanta é onde a placenta dele vai ficar. Então, geralmente, o embrião se implanta bem aqui. Mas ele pode se implantar em qualquer local do útero. Ele gosta de se implantar aqui porque é o local que recebe mais sangue, mais nutrição. Então, é o local mais receptivo para um embrião. Então, ele geralmente se fixa lá no fundo do útero. Mas ele pode se fixar em qualquer lugar. Aqui não. Aqui, qualquer lugar da parede aqui, ele pode se fixar. A placenta prévia acontece quando essa placenta está aqui. Quando a placenta tampa a passagem do colo do útero. Existem graus. Essa placenta pode tampar completamente, ou essa placenta pode estar bem aqui, ó, só do ladinho de cá, que atrapalha a criança passar aqui, mas não impede. Ela pode estar assim, desse jeito, deixando só esse restinho aqui. Então, a placenta prévia é quando existe essa obstrução do canal de parto. Por isso, placenta prévia é a indicação absoluta de cesariana. É impossível você fazer um parto normal com a placenta aqui. A criança não vai sair, certo? A placenta prévia, 100%, total. É indicação de cesariana. Agora, essas que são mais lateralizadas aqui, não. Essas aí, elas podem, talvez, fazer parto normal. Duvido que algum médico tenha coragem de fazer, porque é perigoso, mas é possível. Enfim, o que acontece? Por que a gente fala de placenta prévia só do meio para o fim da gestação e não do meio para o começo? Placenta muda de lugar? Não. O que acontece? Com o evoluir da gestação, o útero cresce. Então, por exemplo, se a gente tem uma placenta que se inseriu bem aqui, ó, um embrião, né, que se fixou bem aqui e formou uma placenta nessa parte aqui do útero, o que vai acontecer? Conforme esse útero vai crescendo, vai começar a multiplicar as células aqui, né, vão começar a fazer a hiperplasia aqui das células, do miométrio, de todas as camadas do útero, ele vai crescer, né? Porque o útero tem que crescer. E para o órgão crescer, ele faz hiperplasia. Então, as células se multiplicam para que ele cresça. Conforme essas células se multiplicam, você vai esticando assim, ó, o útero. Então, ó, veja bem. O útero tava aqui, né? O útero tá aqui, ó, o canal tá aqui. A minha placenta tá bem aqui, ó. Olha aqui minha mão. Minha placenta tá bem aqui. Conforme o útero vai crescendo, olha o que tá fazendo. Ela desobstrui a passagem. Então, dependendo de onde a placenta estiver inserida, ela pode desobstruir o canal de parto ao longo da gestação. Não porque ela muda de lugar, ela não muda, ela não anda. A placenta é fixa, no local onde ela chegou, ela é fixa e vai ficar ali até acabar. Mas o útero se estica. E quando o útero estica, às vezes ela pode sair aqui da frente e deixar de ser prévia. Aí ela pode ser só uma placenta posterior, anterior, enfim, mais próxima do canal. E isso não é problema algum. Então, a gente não fala de placenta prévia no início da gestação, porque ela ainda pode desobstruir, ela pode deixar de ser prévia. Não porque ela anda, mas porque o útero estica. Isso tudo serve para essas placentas prévias parciais. Agora, se desde o início da gestação a placenta já está bem aqui, aí não tem conversa. Aí a placenta prévia acabou, certo? Placenta prévia, fim de papo. Então, ela tá aqui, aí não tem como fazer. Agora, o que eu tô falando que pode se esperar para fechar o diagnóstico depois, são essas parciais. Que daí o útero vai crescendo e vai desobstruir. E por que ela é causa de sangramento? Porque ela pode desgrudar. E essa parte dela que tá solta aqui, ó, tá solta. É fácil de acontecer sangramento aqui, certo? Então ela é uma das causas de sangramento por conta disso. E fala-se dela mais pro fim da gestação, porque ela pode... entre aspas, né, mudar de lugar, como a gente tá falando, que não muda, né, na verdade é o útero que muda, então ela pode mudar de lugar e, além disso, ela vai crescendo conforme o bebezinho cresce, então uma placenta de início de gestação não tem tamanho suficiente para sangrar, uma placenta prévia de início de gestação não tem tamanho, não tem quantidade de sangue dentro dela suficiente para sangrar como uma placenta grande tem. Então, por isso que a gente fala de placenta prévia mais pro fim da gestação. Porque mesmo sendo placenta prévia no início da gestação, a chance dela sangrar é muito pouca. Placenta prévia só sangra lá pra frente. Quando a placenta tá grande, o bebê tá grande, pressionando aquela placenta, aí sangra. Grande volume de líquido amniótico, tudo muito apertadinho lá dentro, aí começa a pressionar essa placenta aqui, aí ela começa a sangrar. Agora, uma placenta, mesmo que prévia total, no início da gestação, não tem nada forçando ela aqui, ela ainda é pitiquinha, então a chance dela sangrar é muito menor. Por isso a gente fala de placenta prévia no final da gestação. Placenta acreta é uma placenta enraizada. A gente sabe que as placentas, elas se inserem apenas até o endométrio, né? Lembra lá, ó, que o útero possui 3 camadas? Tem uma camada externa, que é o epimétrio, que se junta com o peritônio, né?
Aí tem a camada interna mais grossa, que é o miométrio. Não, eu quero outra coisa aqui. Eu quero isso aqui, ó. Quero um spray. Não, marcador. Aí a gente tem a camada grossa aqui, que é a camada de miométrio. Né? A grossona aqui, que é miométrio. E a gente tem a camada interna, que é o endométrio. Só uma camadinha também de endométrio. A gente sabe que a placenta, ela vai se fixar só no endométrio. A placenta só pode atingir o endométrio. A placenta é chamada de acreta quando ela se infiltra pro miométrio. Ela vai além do endométrio, ela enraiza no músculo. E pode ser até pior, ela pode ultrapassar o útero e começar a se enraizar em outras estruturas. Bexiga, intestino, parede abdominal. Então é quando a placenta, porque lembra lá de embriologia que a placenta se forma por uma invasão do trofoblasto, invasão trofoblástica, que é o bebezinho invadindo o endométrio. Pode dar errado. Ele pode invadir mais do que devia. E vai invadir o miométrio. E invade, passa o útero, invade a bexiga e tudo mais. Isso é um problemão. Também é indicação absoluta de cesárea. Porque na hora que essa placenta desgrudar, no parto normal, né, na hora que essa placenta for desgrudar, ela sai rasgando tudo com que ela estava grudada. Então, não pode. Precisa fazer cesárea e com placenta acreta faz esterectomia, arranca o útero fora. Porque não tem como você deixar, não tem como você remover essa placenta do miométrio e você também não pode deixar o miométrio com placenta dentro dele. Então, você arranca o útero inteiro fora. Enfim, por que a gente só fala de sangramento por placenta acreta no fim da gestação e não no começo? Porque no começo ela ainda é pequena e ainda não se infiltrou. A placenta só se torna acreta ao progredir da gestação. Ela vai se infiltrando, ela já não nasce infiltrada, pá. Ela vai crescendo e se infiltrando. Então, assim, a gente só tem noção da real situação lá perto do parto, né? Que ela ainda pode infiltrar mais e mais. Então, a placenta acreta não sangra no início da gestação. Ela sempre foi acreta. Quando ela começou a sua implantação, dentro dela, lá no coração dela, ela sabe que ela vai ser acreta. Mas ela ainda não se manifestou como acreta. Assim como a prévia. A prévia, quando ela nasceu para ser prévia, ela vai ser prévia. Dentro dela, ela sabe que ela é prévia. Mas ela ainda não manifestou os efeitos da placenta prévia ou da placenta acreta. Ela não manifestou isso. E se ela não manifestou, ela ainda não provoca sangramentos. Certo? Por isso a gente estuda elas no final da gestação. O descolamento prematuro de placenta, ele pode acontecer em qualquer etapa da gestação. Pode acontecer no final e pode acontecer no início da gestação. Quando a placenta desprende, quando a placenta desprega, ela não prega nunca mais. Então, a porcentagem que descolou da placenta, ela nunca mais vai colar. O que vai acontecer é, o sangue ali vai coagular e você vai parar de sangrar. Mas aquela parte que descolou e acabou. É um processo bem delicado, que eu vou deixar para falar as particularidades daqui a pouco, mas por que se fala de DPP, descolamento prematuro de placenta, mais pro final da gestação do que pro começo? Porque é quando mais acontece, é quando a criança já tá maiorzinha, é quando a placenta já tá maiorzinha, que é quando ela vai acontecer esse descolamento. Mas a descolamento prematuro de placenta, embora seja estudado no final da gestação, ele pode acontecer no início perfeitamente, tá bem? Então isso que vocês têm que ter em mente. Vamos falar agora, então, sobre cada uma dessas causas. Aborto, gestação ectópica, mola, placenta prévia, acreta e DPP. Vamos lá. Aborto. Como eu falei pra vocês, para ser considerado um aborto, tem que pesar menos de 500 gramas ou menos de 20 semanas. Se tem 500 ou mais, 20 semanas ou mais, não é aborto. Aí é óbito fetal. Mesmo que saia espontaneamente, mesmo que tudo, a mãe tá lá em casa, acordou, foi fazer xixi e a criança explodiu no vaso. Aí vai lá ver, a criança tem 25 semanas. Aquilo não é um aborto, aquilo é um óbito fetal. Então, passou de 500 gramas, passou de 20 semanas, é óbito fetal, deixa de ser aborto, tá? Então, a gente só chama de aborto até 20 semanas, que proporcionalmente vai ter 500 gramas, certo? Cerca de 500 gramas. É importante saber que o risco aumenta em mulheres mais velhas, então, assim, não é à toa que se estabeleceu 35 anos, de acordo com a Febrasgo, e 40 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, para se tornar uma gestação de risco. Porque a partir dessa idade muitas coisas podem dar errado. Muitas. Inclusive o abortamento. Então, mulheres acima de 35 anos é importante. E o homem E se esse bebê for filho de uma mulher com 35 anos e de um pai acima de 40, é maior ainda o risco. Então, assim, homens velhos, ok, não atrapalham a qualidade do espermatozoide, mas atrapalha de certa forma sim.
porque deixa aquela criança mais suscetível a sofrer um aborto, tá bem? Aí nós temos tipos de aborto, e eu quero que vocês tenham muito cuidado para entender esses tipos de aborto, porque às vezes, eu quero que vocês tenham em mente que um aborto, ele não é só uma coisa. A gente tem 5 tipos principais, embora aqui tenha muito mais escrito, né? A gente vai ter 5 tipos principais. O que acontece? Preciso que vocês entendam que um aborto evolui para outro tipo de aborto. Por exemplo, inicialmente você pode ter uma ameaça de aborto. Essa ameaça de aborto, que hoje é uma ameaça de aborto, amanhã ela pode se tornar um abortamento inevitável. Aí, vai abortar. Depois que aborta, foi completo ou foi incompleto? Depois que terminou o aborto, sendo completo ou incompleto, infectou ou não? Então, o que eu quero que vocês entendam é, o aborto ele nunca é classificado só em um tipo de aborto. Ele é isso aqui, vai morrer, vai ser para sempre isso aqui. Não. Hoje ele é uma coisa, aí com o evoluir da vida dele, ele pode ou não mudar de classificação, tá? Mas eu quero que vocês entendam que não é ou é esse, ou. Não, é e. Você é esse e esse. É uma ameaça de abortamento que não conseguiu ser impedida, evoluiu para abortamento incompleto, que infeccionou. Então aqui a gente teve uma ameaça de aborto, abortamento inevitável, abortamento incompleto e abortamento infectado. Então as coisas vão evoluindo. Mas vamos entender com mais detalhes. Por que as mulheres abortam? Por que as gestações não evoluem? O que acontece? E, gente, talvez no ciclo de vocês, assim, vocês não tenham consciência, mas aborto é muito comum. Aborto é comum de verdade, é comum demais. As mulheres têm muito aborto. E por quê? Vamos entender. Primeiro, alterações cromossômicas, né? Houve um erro na fecundação, veio um espermatozoide errado, esquisito, ou veio um óvulo esquisito, ou o óvulo estava certo, o espermatozoide estava certo, fecundou, mas na hora de começar as divisões celulares, dividiu errado. Foi mais cromossomo para um lado, menos para o outro, transformou errado, multiplicou o DNA errado. Então, algo deu errado na genética do embrião, seja por culpa do óvulo, por culpa do ovário ou por culpa do processo de multiplicação daquele ovo. Quais são os cromossomos mais comumente atingidos? 16, 22, 21, 15, 13, 2 e 14. Algumas alterações são compatíveis com a vida, tipo trissomia no 21, é síndrome de Down, é compatível com a vida. Agora, trissomia no 22 não é. Se a criança recebeu 3 cromossomos 22, ela vai morrer. É incompatível com a vida, vai abortar. Agora, a gente tem que entender que além das trissomias, que é ou trissomias ou tetrassomias, a gente tem as ploidias, que é quando, ao invés de você ter só um cromossomo atingido, você tem o lote inteiro. Tipo, 2 espermatozoides fecundam um óvulo. Aí é uma criança 3N, né? Ao invés de ter 46 cromossomos, ela vai ter 40, 50, 69 cromossomos. É incompatível com a vida também. Então, alterações cromossômicas geram um defeito no embrião. As mais comuns de acontecer são essas: 16, 22, 21, 15, 13, 2 e 14, tem que saber. Principalmente essas 3 aqui. Algumas dessas alterações, como eu falei, são compatíveis com a vida e outras são incompatíveis, certo? Dos cromossomos sexuais, qual é uma das mais comuns? A síndrome de Turner, que é a monossomia no cromossomo X. A criança só tem um X, ela não é XX ou XY, ela é apenas X. Isso é uma alteração. É compatível com a vida, nasce Turner, e a pessoa cresce com a síndrome, mas pode ser que não nasça, pode ser que seja uma causa do aborto, certo? Quais são as anormalidades autossômicas? O que significa anormalidades autossômicas? São defeitos que não acometem o cromossomo sexual, como é o caso da Turner, porque de modo geral, o Turner é a segunda alteração cromossômica mais comum relacionada ao abortamento, independente de ser cromossomo sexual ou não. A segunda causa mais comum de abortamento é Turner. Agora, quando a gente fala só dos autossômicos, ou seja, excluindo os cromossomos sexuais, esses são os mais comuns. Trissomia no 16, triploidia, percebam o fim, ó, trissomia. Quando eu falo trissomia, eu tô falando que tem um cromossomo a mais, e esse que está a mais é o 16. Quando eu falo triploidia, eu tô falando que eu tenho um lote inteiro de cromossomos. Eu tenho 3 cromossomos 1, 3 cromossomos 2, 3 cromossomos 3, 3 cromossomos 4, 3 de 5, 3 do 6, 3 do 7, 3 do 8, 3 de todos. Todo mundo tem 3.
E tetraploidia também, todo mundo tem 4, são as mais comuns. Diabetes mellitus tipo 1 não controlada. Mioma é causa de abortamento também, principalmente os intramurais e submucosos. Por quê? Porque eles alteram a cavidade uterina. Não sei se vocês se lembram dos miomas, acho que sim, né? Que devem estar estudando ou já estudaram lá em Morfo, né? Mas os miomas são tumores benignos, só que eles crescem e eles atrapalham por diversas causas. Primeiro, porque você já pensou se esse útero aqui, ó, se esse útero aqui, ele tem um mioma gigantesco aqui, ó, ele tem um miomão, bem aqui assim. Aí já pensou se a placenta se implanta justamente em cima do mioma? É uma gestação mais complicada, esse mioma não é tecido saudável, ele não consegue suprir a necessidade dessa placenta, desse embrião. Então, tem mais chance de evoluir para abortamento, certo? Outra coisa, esse mioma, ele pode necrosar, porque a criança começa a roubar o sangue, esse mioma necrosa. E se o mioma necrosa, a gente tem um tecido necrosado dentro do útero. Isso tem infecção, isso tem contratilidade uterina, isso tem atividade de trabalho de parto prematuro, e aí a tendência é de fazer o aborto. Malformações uterinas também são importantes, tipo útero bicorno, de Delfo. Por quê? Porque, primeiro, a implantação do embrião pode... Deixa eu ver se tem outra coisa que está escrita aqui. Senão eu vou falar agora já. Sinéquias. Eu ia falar das sinéquias, mas eu vou falar depois, então. Então, as malformações uterinas. Útero bicorno, útero de Delfo, útero de unicórnio. Vamos colocar aqui o bicorno. Pra vocês verem a imagem de como é. Deve ter estudado já, né? Mas, enfim, útero bicorno. Não sei o que tá acontecendo com a minha internet hoje. Ó, essa imagem aqui. Já pensou se o embrião, ele vem se fixar bem aqui nesse local de divisa? Esse embrião vai ter comprometimento no seu local de fixação. Quando a gente tem alguma coisa torta dentro do útero, que eu já vou falar agora, então, das sinéquias, por exemplo. O que são sinéquias? Sinéquias são cicatrizes que acontecem dentro do útero. Vou falar delas aqui, ó, pra vocês verem. Tem um exame que se chama histeriografia. É um ultrassom intraútero. Você enfia uma cânulazinha lá dentro do útero e ela vê lá dentro do útero como que tá. Só que a minha internet tá uma bosta e eu não tô conseguindo mostrar. Mas a sinéquia é uma cicatriz, é uma aderência que se forma no útero. E se o embrião se fixa nesse local de cicatriz, a cicatriz meio que corta o embrião. Tipo, quando aqui tá a cicatriz, né? Aí o embrião se fixa aqui, ele vai, tipo, derramar aqui, entendeu? Ele vai se derramar nessa cicatriz e ele vai crescer torto. E isso, consequentemente, dá risco de aborto, porque o embrião vai crescer torto, vai se multiplicar de uma maneira torta. Então, isso dá um problemão também. Que ódio dessa internet. Eu queria... Olha essa imagem, essa aqui dá pra ver um pouco, mas eu queria mostrar uma imagem real pra vocês de como que é. Mas enfim, ó, tá vendo? Isso aqui acontece geralmente pós-aborto, que a mulher faz a curetagem, que enfia um trem de ferro bem aqui assim e raspa o útero por dentro pra tirar todos os restos, porque eles não podem ficar senão infecta. Então, os restos do aborto são removidos por curetagem, ou amil, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí eles são removidos. No que eles são removidos, machuca toda a cavidade endometrial. Aí essa cavidade endometrial, ela vai começar a cicatrizar, né? A se restabelecer pós a curetagem, pós a raspagem aqui do útero. Nesse processo de cicatrização, ela pode formar essas sinéquias, que são essas cicatrizes em 3D, tá vendo? É um trem que sai dessa parede aqui e vai migrar lá na outra parede. Já pensou se o embrião se fixa bem aqui? Dá problema. O mesmo raciocínio serve para os úteros com malformação. Útero bicorno, útero de Delfo. Tem uma malformação ali. Então, quando o embrião, dependendo de onde ele se fixa, é um problema. Trombofilia também é uma causa muito comum de aborto. Muito, muito comum. O que é a trombofilia? A grosso modo, tá? Sim, a grosso modo, o que acontece? Na trombofilia, vou desenhar aqui agora, outro útero. Ó, aqui tá o útero, bonitinho. O que vai acontecer? A placenta, ela tá aqui, né? Vou desenhar a placenta aqui bonitinha, fixa nesse útero. O que vai acontecer? Na pessoa que tem trombofilia, ela é uma pessoa sujeita à formação de trombos errados. Essa pessoa que tem uma doença chamada trombofilia, ela é uma pessoa que forma trombos mais fácil do que outras pessoas. Ela vai coagular mais facilmente do que outras pessoas. Qual é a consequência disso? Se você forma um trombo dentro das artérias que nutrem a placenta morre.
Se você começa a coagular o sangue aqui nas artérias que estão levando sangue para a placenta, nas artérias uterinas que estão levando sangue para a placenta, se você coagula o sangue lá dentro, você entope a artéria. E aí ela para de mandar sangue para a placenta. Consequentemente, a placenta começa a entrar em hipóxia e infarta. Aí essa placenta infarta, morre. Uma coisa morta, desgruda. Aí dá o descolamento de placenta. Já pensou se desgrudar a placenta inteira? Aí perde o bebê. E é por isso que as trombofilias são uma grande causa de aborto. Quando a mulher tem aborto de repetição, tipo tem 2, 3, 4 abortos, começa-se investigação. E uma das principais coisas que se investiga é a presença de trombofilias. Tem vários tipos de trombofilias. Mas assim, vocês já viram aquelas mulheres que geralmente postam a foto do neném e em volta do neném tem um coração de agulhinha? Esse coração de agulhinha é feito de Clexane, que é a injeção anticoagulante, para evitar que esses coágulos se formem, entendeu? É relativamente simples de tratar, é só aplicar esses anticoagulantes durante a gestação e a tendência é que ela dê certo. Mas é por isso que causa aborto e é bastante comum mesmo de acontecer. O uso de drogas é menos comum. Essas coisas aqui dão malformação fetal e dependendo do nível e da idade que a criança está, ela pode morrer ou não. Ela morre ou não. Se ela sobreviver, ela vai nascer com aquela malformação, ou se ela morrer, ela vai morrer por conta dessa malformação. Traumas também são causa de abortamento, mas porque elas fazem várias coisas, né? Elas desgrudam placenta, estouram membranas, ou, dependendo da idade gestacional, fere a criança em si. Se for uma criança, um embrião pequeno, tipo, sei lá, 12 semanas, é pitiquinho, um acidente extremamente traumático, tritura aquela criança. Aí ela morre, aí ela é abortada, né? Então, traumas também são causa comum de aborto. Mas assim, um dos grandes problemas é que quando você bate lá no útero, você pode desprender a placenta, descolamento prematuro de placenta e sangue. Incompetência ístimo cervical é uma coisa bem interessante. O que acontece? Quando a gente fala de útero, de gestação, a placenta está inserida ali em cima, bonitinha, e aí a criança começa a crescer. Aí ela cresce, até que chega uma hora que essa criança ocupa toda a cavidade uterina aqui. Quem não deixa a criança sair é o colo do útero. É o colo do útero que forma uma fechadura lá, assim, que fixa a criança para ela não sair. Porque é gravidade, gente, pensa. A criança tá crescendo, tá pesando. Enquanto ela tá só pitiquinha aqui em cima do útero, tudo bem. Mas aí ela vai crescendo, ela vai pesando. O que vai acontecer? Se esse colo aqui não for forte o suficiente, a criança sai. Esse colo aqui precisa ter uma tonicidade, ele tem que ter tônus, ele tem que ter força muscular mesmo, para conseguir fechar, manter esse útero fechado. Tanto é que na hora do parto, a gente mede trabalho de parto, uma das coisas é a dilatação do colo. O colo vai se abrindo, chega uma hora que o colo não consegue mais sustentar aquela criança. Porque naquele colo começa a agir um monte de substância que destrói essa rigidez do colo. Prostaglandinas, bradicininas, várias substâncias que são liberadas no trabalho de parto, destrói a rigidez desse colo e aí ele vai se abrindo e a criança nasce. Só que às vezes isso acontece antes do trabalho de parto. Às vezes esse colo é fraco e ele não consegue segurar, ele já é amolecido, ele já tem uma atividade muscular muito fraca e ele não consegue segurar a criança. E aí sai. Esse colo é incompetente. Isso é o que a gente chama de incompetência istmo-cervical. Istmo-cervical é incompetência da região do istmo do colo uterino, que é essa região aqui. Então, se essa região aqui for ficar muito fraquinha, não consegue segurar o bebê, ele cai e perde. Também é uma das causas muito importantes de aborto recorrente, que se investiga na mulher. Mas também tem solução. A principal solução que se faz aí é fazer a tal da cerclagem. O que é a cerclagem? Você deita a mulher lá no centro cirúrgico, anestesiada, com as pernas abertas. Passa um espéculozinho, abre lá o canal vaginal, e aí você vem com uma agulha e você costura esse colo, você faz um zigue-zague assim, ó. Veja bem, o colo é assim, né? O colo é assim, vou virar aqui de frente pra vocês. O colo é assim. Você vem aqui e passa uma agulha fazendo assim, ó, zigue-zague aqui em volta do colo, entendeu? Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Aí você puxa o fio. No que você puxa o fio, ele aperta o colo e fecha ele. Aí dá um ponto aqui, costura, larga amarrado. Literalmente amarrar o colo, entendeu? Então você vai furando ele aqui, vai fazendo zigue-zague por ele, puxa e fecha o colo. E aí ele segura e a mulher consegue levar a gestação mais à frente, tá? Existem casos em que esse procedimento que eu tô falando, geralmente ele é feito precocemente. Tipo lá com 16, 19, assim,
17 semanas, 14 semanas, bem precoce. Mas às vezes eu já vi casos de que o bebê já está saindo com a bolsa amniótica saindo pelo colo. O médico deu conta de empurrar a criança para dentro de novo e aí fazer a cerclagem e largou lá. Isso foi um caso de uma gestação gemelar que eu vi, que a criança ia nascer com 22 semanas, o médico fez isso, conseguiu levar a gestação até 34 semanas e os bebês sobreviveram por conta disso, tá? Então, isso é o que acontece. Insuficiência e estímulo cervical é uma coisa bem importante. Para isso, existem medidas do colo do útero pra gente ver. Durante a gestação, né, vai fazendo vários ultrassons e aí o colo tem que ter essas medidas aqui, ó. Tá vendo como ele vai diminuindo? 14 a 22 semanas, a gente espera um comprimento de 35 a 34 milímetros, que dá 3,5 centímetros, né? De comprimento assim, ó, de assim que eu tô falando. 3,5 centímetros, a gente espera um colo assim, né? Aí a criança vai evoluindo, 24 a 28 já é 35 milímetros, que é 3,5 centímetros. Aí acima de 32 semanas o colo já tá com 3 centímetros, já tá um pouquinho menor. E a gente espera que ele fique assim até chegar à gestação. Só que nas mulheres que têm insuficiência estímulo cervical, lá com 14 a 22 semanas o colo não tem 35, já tem 15, já tem 20, já tá pitiquinho. Não vai conseguir segurar até lá na frente. Aí a gente faz a cerclagem e amarra. Síndrome dos ovários policísticos. Aqui é importante por conta de hormônios. Porque essa mulher, ela não tem um ambiente hormonal favorável para uma gestação. Porque o organismo dela, ele tá todo voltado para hormônios androgênicos. Porque uma das coisas que marca a síndrome do ovário policístico é o hiperandrogenismo. O que é isso? É uma mulher que ela tem mais testosterona e mais hormônios masculinos do que femininos. E isso se deve a vários fatores. O principal deles é excesso de gordura. Por isso, essas mulheres geralmente são obesas. A gordura em excesso, ela começa a produzir esses hormônios androgênicos e aí a mulher começa a ter pode ter características masculinas. A voz pode mudar, espinha na pele, pelo, muitos pelos espalhados pelo corpo, que a gente chama de insurtismo. Então, esses problemas são importantes de hormônio. Então, assim, a testosterona, os andrógenos, eles não são hormônios de gestação, não são hormônios bons para gestação. Então, primeiro que a mulher que tem SOP, a síndrome do ovário policístico, dificilmente engravida, por conta justamente desses problemas hormonais. Como os hormônios femininos não estão equilibrados, os ciclos menstruais não acontecem corretamente, e, consequentemente, ela não ovula. Não ovula, não engravida. Mas, por um milagre do destino, essa mulher engravidou. Essa gestação tem grandes riscos por conta dos hormônios, porque os hormônios não mudaram. Então, continua lá com pouca progesterona, pouco estrógeno, muito andrógeno. Os hormônios ficam esquisitos. Então, não é um ambiente propício para gestação. E o outro problema é isso aqui, ó. A síndrome do ovário policístico, ela causa maior resistência à insulina por conta da gordura. Então, e dos hormônios também. E vocês vão estudar na teoria de diabetes gestacional, que a gestação em si, ela já é um estado de resistência insulínica. Na verdade, a gente já falou, né, lá nas mudanças do corpo na gestação. A gestação em si já é um estado de resistência à insulina, por conta dos hormônios placentários, né? O HPL principalmente. Ele induz essa resistência insulínica na mulher, porque a criança quer roubar a glicose da mãe. Então, a gestação já é um estado com resistência insulínica, já é um estado propício para desenvolver diabetes. Aí, essa mulher ainda tem a SOP, que acrescenta a resistência insulínica, então a chance de evoluir para uma diabetes é grande. E se evoluir para diabetes, acontece o quê? Acontece que, além dessa criança correr riscos de vida pós-nascimento, que ela pode começar a sofrer de hipoglicemia neonatal, essa criança também tem vários riscos de malformação e de morte, porque essa criança, eu vou explicar como isso acontece melhor para vocês na tutoria de diabetes, mas essa criança começa a acumular muitos ácidos no corpo, por conta do corpo da mãe, e esse excesso de ácidos que a criança acumula no corpo gera uma acidose nela, e a acidose é tão alta que começa a matar o corpo dela, a criança morre. Tem malformação de alguns órgãos, e tudo isso causa aborto. Então, é ruim. Infecções é muito grave, né? Tem as torches, que a gente já falou, que hoje em dia eles chamam de Z-torches, ZS-torches, que é a zika, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples e HIV também é bem importante. São doenças que são muito graves durante a gestação. Dependendo da idade gestacional que você pega, pode causar o aborto se for nesse começo da gestação. Se você pegou mais pra frente, pode causar malformações, pode causar deficiências, pode causar contaminação fetal, é horrível.
E as cinéquias a gente já falou, aquele negócio lá das cicatrizes. Agora vamos para as formas clínicas. Vamos focar nas diferenças para vocês conseguirem diferenciar uma ameaça de aborto de um aborto inevitável para um aborto completo, para um aborto incompleto e um aborto retido. E o aborto retido, certo? Então vocês têm que saber diferenciar. O aborto infectado, ele é uma consequência. Ele é um que vem depois. Mas o que a gente tem que entender no primeiro nível aqui são esses 5. Ou vai chegar para você retido, um aborto retido, ou um aborto incompleto, ou um aborto completo, ou um aborto inevitável, ou uma ameaça de aborto. Vai chegar isso para você. Aí, dependendo do nível que chegou, ele pode evoluir para outro nível ou evoluir pro infectado, certo? Mas vocês têm que saber diferenciar quando chega para vocês em qual estágio ele está. É uma ameaça? É um aborto inevitável? É um aborto completo? É um aborto incompleto? Ou é um aborto retido? O que tenho agora? E tendo sempre em mente que o que você tem agora é só agora. Ele pode evoluir para outra forma de aborto daqui a pouco. Mas você tem que saber diferenciar o agora. O que é uma ameaça de aborto? O que essa mulher vai ter? Hemorragia, porque a gente está falando de sangramentos, né? Sangramentos da gestação. Então, vai sangrar. Muito? Não. Sangra pouco, porque é só uma ameaça. Sangra muito no inevitável, no completo, no incompleto, nos outros que estão evoluindo para aborto. Agora, na ameaça, é um pouco de sangue, porque é uma ameaça. Tem dor, bastante dor, e a principal diferença, quando você vai fazer o toque, o colo uterino está fechado. Essa é a principal regra. O colo uterino fechado, aquilo é só uma ameaça. A mulher chega para você com dor e sangramento. Dor e sangramento tem na ameaça, tem no inevitável e tem no completo. E tem no retido, tem em todos. Dor e sangramento tem em todos. O que vai diferenciar é o quanto está sangrando, se a criança ainda está viva e se o colo está fechado ou não. Essas 3 coisas vocês precisam pensar para cada um dos tipos. Quantidade de sangue, se a criança está viva e se o colo está aberto ou fechado. No caso da ameaça de aborto, temos colo fechado, pouco sangue e criança viva. O que me mostra que a criança está viva? Ultrassom, porque a gente está no início da gestação, certo? Você consegue ouvir o BCF com um aparelhinho supostamente acima de 12 semanas. Mas na prática não é bem assim. Na prática é mais tarde que você consegue ouvir. Deixa eu ver. Na prática consegue ouvir mais tarde, com 14, 15, 16 semanas. Mas então assim, como que você confirma que a criança está viva? Primeiro, BCF por sonar, por Doppler, se você tiver idade gestacional para isso. Se não, ultrassom. Tem que fazer ultrassom. No ultrassom, ele vai mostrar para você a criança com o coraçãozinho batendo. Só que o coração só bate se tiver 6 semanas ou mais. O coração começa a bater com 6 semanas. Como é que eu vou saber então se a criança está viva antes de 6 semanas, se eu não tenho coração batendo? Eu vou avaliar a estrutura do saco gestacional. Eu preciso ter um saco gestacional que me fale a favor de uma boa gestação. Como que é esse saco bom? É um saco regular, com bordas regulares, arredondado ou oval e com presença de vesícula vitelínica. Por quê? Vamos aqui, um saco gestacional bonitinho. É um saco mais arredondado, com a presença da vesícula vitelínica e paredes regulares. O que é ruim? Saco achatado é ruim, ausência de vesícula vitelínica é ruim e um saco com bordas irregulares. Isso é ruim. Se tem essas coisas aqui, ó, aí essa criança já morreu. Não é mais uma ameaça de aborto, aí a criança já morreu. Para ser uma ameaça de aborto, o bebê tem que estar vivo. E o que me fala que a criança está viva? Ou eu ouço o coração da criança, ou eu vejo, se for muito precoce, se for menos de 6 semanas, eu tenho que ver um saco gestacional favorável à evolução da gestação, certo? Então, eu só considero uma ameaça de aborto se eu tiver quantidade baixa de sangramento, criança viva, que são essas provas que a gente está falando, e colo fechado. Qual é a diferença para o inevitável? A ameaça você evita ainda. A ameaça ainda tem o que você fazer para salvar aquela criança. E o que você faz? Repouso. Manda a mulher deitar. Repouso. Fica quietinha. Não pode transar
não pode transar até parar de sangrar, até passar a dor, até passar o negócio. E explica pra gestante, explica pra ela, ó, não necessariamente você vai perder a criança, isso não significa que a gestação não vai evoluir, pode dar certo, só que também não é pra falar, não, fica tranquila, vai dar certo, viu? Porque metade das gestantes que têm ameaça de aborto, abortam, evolui para um tipo de aborto concreto depois. Então você tem que explicar, ó, pode dar certo, mas pode não dar também, vamos esperar, faça a sua parte, faz o repouso, não pode transar e vamos esperar, vamos ver o que vira. Muitos médicos prescrevem um remédio que chama Ultragestan. Ultragestan é um remédio à base de progesterona. Entretanto, a literatura não defende esse uso. A literatura diz que você administrar progesterona, tanto via oral quanto via vaginal, não dá muitos resultados positivos. Então, a Febrasgo não recomenda a administração desses progestágenos para segurar a gestação. Não faz muita diferença, certo? Você pode dar remédio antiespasmódico e analgésico para paciente com dor. Antiespasmódico, você dá o quê? Buscopan. Remédio que vai impedir que os espasmos façam. É como se você impedisse, entre aspas, muito entre aspas, as contrações uterinas e as dilatações dos vasos. Então, você vai evitar as dores e analgésico. Não dá dipirona. Dipirona é categoria D para gestação. É extremamente contraindicado. Não se dá dipirona para grávida. Grávida pode tomar paracetamol. E para antiespasmódico, vocês vão prescrever Buscopan simples. Não pode Buscopan composto. Por quê? Buscopan simples tem só ibuprofeno. Buscopan composto tem ibuprofeno com dipirona. E dipirona não pode. Então é Buscopan simples e paracetamol que você vai prescrever para ela. É isso que ela pode tomar e acabou. Certo? E repouso. Essa é a conduta. Agora, como é que eu vou saber se é um aborto, ao invés de ser uma ameaça, é inevitável? Ela vai estar com sangramento em quantidade intensa. Intensa, sangramento intenso. A criança vai estar viva ou não, não é obrigatório. Agora, colo aberto é obrigatório. Ela vai chegar para você e falar, olha, estou com dor e estou sangrando. Como é que você vai saber se é uma ameaça de aborto ou se é um aborto que já vai acontecer? O colo. Você toca. Se o colo estiver fechado, é só uma ameaça. Se o colo já estiver aberto, ainda não começou o aborto, mas ele é inevitável. Se o colo abriu, não tem o que você fazer, ela vai perder esse bebê. E acabou a conversa. Certo? Se é um aborto inevitável, ou seja, se o colo uterino está aberto, ela vai perder essa criança e pronto, acabou. Se ela está sangrando, está com dor e o colo abriu, o aborto é inevitável, vai perder o bebê. Certo? O que você faz então? Nesse aborto inevitável, ele já está começando a acontecer, você tem que fazer o seguinte. Tem que tirar o que está ali dentro. Até 12 semanas, não tem ossos, não tem 12 ou 14 semanas, dependendo da literatura, não tem ossos, não tem estrutura humana nítida ali ainda. Então, até 12, 14 semanas, você não precisa induzir o parto. Induzir que o que está ali saia. Até 12, 14 semanas, você pode só fazer o procedimento cirúrgico de retirada. O que você vai retirar? Isso é para todas as pessoas. Todas as gestantes que estão em um aborto inevitável, elas têm que passar pelo procedimento de limpeza uterina. Essa limpeza pode ser feita de duas maneiras. Uma chama-se AMIL, a aspiração manual intrauterina. Enfia um cano, faz uma pressão e aspira manualmente por um caninho a cavidade uterina. E tem um outro que chama-se curetagem, que é mais agressivo. Você enfia um cano de ferro e raspa todo o útero. Um ferrinho, você vai raspando todo o útero assim, para tirar dali todos os restos gestacionais, porque não pode ficar lá, porque infecciona. Então, até 12, 14 semanas, você já vai mandar para o centro cirúrgico direto para fazer esse procedimento de curetagem ou AMIL. Agora, passou de 12, 14 semanas, você ainda vai fazer esse procedimento. Só que você não pode de cara fazer. Você tem que antes induzir que aquele negócio saia. Então, o que você vai fazer? Você vai internar a gestante, vai induzir a expulsão. Aquele negócio precisa sair de dentro dela. Aquela criança morta, aqueles restos lá, tem que sair de dentro dela. Ocitocina para induzir contração uterina. Misoprostol, que é o abortivo, é o Cetotec, que as pessoas usam aí para abortar, mas no hospital é permitido, né? Então, a criança aqui já está em um processo de aborto inevitável, então você vai internar, acima de 12 semanas você interna
para ela ter esse processo de expulsão. Depois que terminou a expulsão, saiu de lá alguma coisa, aí você leva para o centro cirúrgico e a única opção é curetagem. A partir de 12, 14 semanas, só se faz curetagem. Antes disso, você pode fazer a mil ou curetagem, depende. No SUS, geralmente é só curetagem mesmo. Aí no particular, você geralmente opta por fazer a mil, que é menos agressivo. Então, só faz o amil, só pode se fazer a mil até 12 semanas. Depois de 12 semanas é só curetagem. Então, até 12 semanas eu faço a mil ou curetagem direto. Depois de 12 semanas eu primeiro expulso e depois eu faço curetagem, tá? É assim que acontece. Aborto inevitável. E quando o aborto é completo? É quando saiu tudo. Já saiu tudo, a mulher chega pra você lá, você vai fazer ultrassom. Então assim, pra você saber que ele está completo, você tem que fazer ultrassom. Entendeu? Tem que ter ultrassom. Aqui, no inevitável e na ameaça, você não é obrigado a fazer ultrassom. É porque você tem que saber se a criança tá viva ainda, né? E se não dá pra ouvir o BCF no Doppler, lá no sonar, aí tem que fazer ultrassom. Porque a criança aqui é pequena ainda, lembra, né? A gente tá na primeira parte lá. Então, ali não é tão obrigatório não, mas aqui como é que você vai saber se tá completo? Você tem que olhar pra ver se tá completo. Então, é aborto completo quando expulsou tudo, para cólica, para sangramento, para tudo. Aí você faz ultrassom pra ver, não tem nada. Só que assim, isso é muito raro de acontecer. Geralmente as mulheres chegam pra você com a dor. Elas não vão chegar pra você depois da dor. Elas não vão chegar pra você, porque assim, a dor dura dias. Não é de uma hora pra outra, assim. Tipo, o bebê morreu hoje, a dor começa hoje, dali a 2 horas eu expulso a criança, acabou. Não é assim. Fica doendo 5, 6, 7 dias. Aí você acha que a gestante vai ficar com dor 5 dias e não vai no médico? Então, muito dificilmente chega o completo. Geralmente chega as ameaças ou os inevitáveis. Ou o incompleto, que tá aí no processo. Agora, o completo geralmente não chega. Porque isso acontece depois, né? Então, assim, isso é importante a gente saber. Aí, o aborto incompleto é quando já começou, teve uma evolução parcial, sangra, dói, só que sobrou restos ali. Percebam uma diferença? Ó, volta lá. Aqui não começou e você pode evitar que comece. Aqui não começou, mas vai começar. Aqui começou e terminou. Aqui começou e não terminou. E você precisa terminar. Entendeu? Então, no incompleto, a mulher começa a expulsar algumas coisas ali. O que você precisa, como é que essa mulher vai estar? Muita dor, muito sangramento, colo aberto e saindo coisas dela. Dá pra ver restos fetais, restos de velocidades coriônicas, sai coágulos. É diferente de quando ela só sangra sangue vivo, sangue jorrando. Quando tá começando o aborto, sai pedaço de coisas. Pedaço de placenta, pedaço de criança, sai pedaços. E aí você percebe que é um aborto incompleto. E aí o que você tem que fazer? Você faz um ultrassom, percebe lá que tem restos lá dentro, manda pro procedimento. Ou a mil ou curetagem, depende das semanas. Abaixo de 12 a mil ou curetagem, acima de 12 só curetagem. SUS, apenas curetagem para todo mundo e é isso aí. Certo? Então aqui já está acontecendo, mas não terminou e você vai terminar. Infectado. Geralmente ele vem de um aborto incompleto, por isso você precisa terminar. Um aborto incompleto você precisa terminar. Mas vocês entendem que, por exemplo, um aborto inevitável, que é aquele aborto que vai acontecer, ele pode, se ele não for, se você não tratar, né? Lógico, se você tratar, você resolveu o problema. Se você fizer isso aqui que é pra ser feito, você resolveu o problema. Agora, se essa mulher não fez nada, foi pra casa, se recusou, não quer fazer, não fez o tratamento, esse aborto, como ele é inevitável, ele vai acontecer. E ele pode acontecer sozinho, completo, ou ele pode acontecer de uma maneira incompleta. Se for incompleto, ele pode evoluir para infectado. Entenderam como os abortos, eles caminham entre as classificações? Mas geralmente o infectado acontece com abortamento incompleto, ou se você vai fazer algum procedimento uterino e os instrumentos que você usa estão infectados, introdução de sonda, passa a sonda urinária e a sonda está infectada e causa uma infecção, lâminas, soluções, e quase sempre é aborto provocado. É mulher que faz o aborto em casa, entenderam? Geralmente elas enfiam
aquela agulha de crochê, não tem? Enfia a agulha de crochê no útero e cutuca, assim, ó, pra sair. E, obviamente, por causa de infecção, né? É um ambiente, um objeto contaminado, não estéril, perfurando vasos sanguíneos, infecção. Então, geralmente acontece assim. As bactérias mais comuns são essas aí, que vocês estão vendo. E o que você faz? E qual a consequência? Pode inflamar outras coisas. Se ficar só no endométrio, causa uma endometrite. Pode evoluir para uma pelve peritonite ou só peritonite, depende. Mas a conduta, de modo geral, primeira coisa, vai esvaziar o útero, arrancar o que está infectando ali. Com o quê? Amil ou curetagem. Depois, antibiótico, principalmente clindamicina e gentamicina. Se não resolver, você associa a ampicilina. Aí você faz ocitocina para dar contração uterina, né? Prevenir hemorragias uterinas. E se ela sangrou muito, você faz reposição volêmica, ou com sangue, ou com soro, ringer lactato, para ela não perder sangue. Aborto retido é o aborto que já aconteceu, a criança morreu faz horas e nada aconteceu. Qual é a diferença, então, do retido para a ameaça? Na ameaça, você sente dor, sangramento, colo fechado, feto vivo. No retido, pode ter dor, pode ter sangramento, colo fechado, mas feto morto. A criança está morta. Lá na ameaça, a criança está viva. Então, de novo, comparações. Volta. Eu estou investindo mais tempo aqui porque é a parte mais complicada, tá? Metade da aula, mais da metade é isso aqui. Então, ó, ameaça. Como que é aqui a ameaça? Vamos lá. A ameaça tem dor, sangramento leve, colo fechado e embrião vivo. Aborto não começou e você pode evitar. Aborto inevitável, dor, sangramento intenso, colo aberto, aborto não começou, mas vai começar. Aborto completo, colo aberto, útero vazio, podendo ter sangramento ou não, dor ou não, porque já acabou. Então, colo aberto, útero vazio, acabou, não tem nada ali. Aborto incompleto. O que vai ter aqui? Aborto já começou e não terminou. Aqui em cima, aborto começou e terminou. Aí você vai ver isso aí por ultrassom. Aborto incompleto. Aborto já começou e não terminou. Essa mulher vai ter muita dor, sangramento intenso, colo aberto, embrião morto, se ainda tiver restos embrionários. Às vezes já não tem nem embrião lá mais, já começou a cair, porque vai saindo as coisas aos poucos, né? Tá incompleto, saiu alguma coisa, mas não saiu tudo. Aborto infectado é quando infecciona, quando alguma dessas coisas infeccionam sem problema. E o aborto retido pode ter dor e sangramento, não é obrigatório, pode ter dor e sangramento. Vai ter colo fechado e embrião morto, certo? Essas são as coisas que diferenciam uns dos outros, não se esqueçam disso, tá? O que você faz? Misoprostol para tirar, para fazer o colo dilatar e você expulsar aquele conteúdo que tá lá. Depois você faz amil ou curetagem, dependendo da idade gestacional, certo? Então sempre tem que tirar o conteúdo primeiro, sair primeiro. Se já saiu espontaneamente, você pode passar para amil e curetagem logo, mas se não, você tem que fazer o misoprostol para tirar e depois você vai fazer amil e curetagem para tirar o resto. Aqui essa tabela comparativa para vocês verem. Gestação ectópica, como eu falei para vocês, é aquela que é fora do tubo, fora da cavidade uterina. Geralmente acontece nas tubas. O que causa? Doença inflamatória pélvica, a paciente tem DIP. O que a DIP faz? A DIP faz... O tecido inflamado, ele começa a fazer aderências. Quando um local, por exemplo assim, ó. Vou desenhar aqui pra vocês, pra ficar mais claro. Ó.
tá certo, tá, serve esse útero aqui. Esse útero tá aqui, né? Aí aqui em cima do útero, eu vou desenhar aqui, mas não é aqui, na verdade, é sobreposto. Mas enfim, aqui tem uma bexiga, passando aqui do lado tem os intestinos, do lado e atrás. E aqui tem as tubas uterinas. Aí aqui tem o ovário, né? Isso é, grosseiramente, a anatomia. O que vai acontecer? A DIP, que é a doença inflamatória pélvica, vai começar uma infecção que vai inflamar todo esse tecido aqui. Esse tecido inflamado vai edemaciar, né? Porque o que está inflamado incha, edemacia. O que vai acontecer? Por exemplo, essa tuba uterina aqui pode encostar nesse intestino. E aí ela pode se ligar nele, pode se formar uma aderência. Pode criar um tecido que liga, que gruda a tuba nele. Se a tuba grudar nele, ela não vai ficar assim mais. Agora ela vai ficar assim, ó, tipo, aqui tá o útero, a tuba uterina não vai ficar uma ponte assim, agora ela vai ficar assim, ó, porque ela tá sendo puxada pelo intestino aqui. Então, e o ovário continua aqui. Aí quando o óvulo chega aqui, ó, ele fica preso, ele não consegue subir, fazer a curva e descer. Ele fica preso e aqui ele pode se desenvolver na tuba uterina. Então, coisas que alteram a anatomia da tuba uterina pode causar gestação ectópica. O que causa isso? Aderências. E o que causa aderências? A DIP, a doença inflamatória pélvica, causa. Outra coisa que causa, endometriose. A endometriose também faz os tecidos incharem, também cria a aderência entre os tecidos. Essa alteração altera a anatomia da tuba uterina e aí, ao invés dela ser um túnel reto para o embrião passar, ela vai ser um canal totalmente tortuoso, assim, ó. Tem exames, inclusive, a esterossalpingografia que você faz para ver a anatomia da tuba. Mas se ela ficar tudo torta, esquisita, assim, o embrião vai ficar retido nela, porque ele não consegue fazer o labirinto que ela vira, né? Ele vai ficar retido nela, então por isso é bastante comum. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, que o trem tá descendo, tá bem inclinado para baixo. O embrião pode nem entrar aqui, ele pode cair na cavidade abdominal. Aí a criança se desenvolve bem aqui, ó, na parede do intestino, no peritônio. Olha que bosta, no mesentério. Aí não dá certo. Então, isso é que vai acontecer. A DIP é uma das coisas que mais causa. DIU é fator de risco também, por liberação de hormônios e por possibilidade de alteração da anatomia uterina. Cirurgia tubária prévia, pelo mesmo risco de alterar a anatomia da tuba. Qualquer cirurgia abdominal, pelo risco de criar essas aderências e alterar a anatomia da tuba uterina. Antecedente de gravidez ectópica, tudo que aconteceu uma vez pode acontecer de novo. Uso de muita anticoncepção de emergência, pílula do dia seguinte, porque ela tem uma grande quantidade de progesterona, e a progesterona, um dos papéis da progesterona na anticoncepção é alterar a motilidade dessa tuba, porque a tuba uterina, ela empurra a criança pro útero, ela não é um túnel morto, que a criança passa sozinha. Não, a tuba uterina, ela faz um peristaltismozinho lá que empurra o ovo para dentro do útero. O uso de pílula do dia seguinte, com altas doses de progesterona, impedem essa motilidade da tuba. Então ela fica paradona. Se ela fica paradona, tem mais chance do embrião ficar paradão aí também. Aí ele se infiltra aí mesmo e ferrou. Reprodução assistida, que é FIV, né? Por quê? A criança vai ser implantada naquele útero. Tipo, o organismo não tá preparado para aquilo. O útero não tá nem sabendo que vai chegar uma criança ali. Então, o endométrio, obviamente, a pessoa recebe remédios para esse endométrio ficar grandão, bonitão, mas às vezes o endométrio não reage direito com os remédios, o endométrio não cresce, aí ele não tá nem sabendo que vai chegar a criança nele. Aí na hora que a criança é inserida por aqui, ela bate no endométrio, o endométrio não tá nem aí pra ela, larga ela solta. O endométrio não pega essa criança, ela fica solta. Ela fica solta e pode cair aqui dentro. Então, é um dos perigos também. Tá, o que você faz? Não tem o que fazer, gente. Gestação ectópica vai parar. Ela pode ser diagnosticada em 2 momentos. Ela pode ser diagnosticada antes de romper ou quando rompe. Antes de romper, a mulher vai... Primeira coisa que pode acontecer, né? Deu lá os sintomas da gravidez, né? Náusea, atrasou a menstruação, piriri. Faz o exame de sangue e deu positivo. Se deu positivo, como eu já falei pra vocês na outra aula, você não pode falar, ó, parabéns, você tá grávida. Porque ela pode não estar. Ou esse bebê pode estar na tuba uterina. Estando esse bebê na tuba uterina, ela vai ter que interromper essa gestação. O que vai acontecer então? Às vezes a mulher deu o exame positivo, aí ela vai fazer ultrassom pra ver o neném dela. E aí é no ultrassom que ela descobre que o bebê tá na tuba. E aí, quando isso acontece, aí já tem que começar o processo de indução cirúrgico, vai pro centro cirúrgico, pra tirar aquele pedaço lá. Então, é mais tranquilo. Mas, geralmente, não é assim que acontece, né? Geralmente,
Acontece aqui, quando a criança já está grandinha, o suficiente para dilatar essa tuba, e a dilatação da tuba causa dor, ou quando a criança já cresceu tanto que a tuba estourou. É aí que a paciente chega. Se ela chega com a tuba rompida, aí ela tá com muita dor, com muito sangramento, mas muito sangramento, a ponto de evoluir para choque hipovolêmico. Ela vai ter hipotensão, ela vai ter taquicardia para tentar fazer alguma coisa. É muita dor e é muito sangue. Isso é uma emergência. Por isso, protocolos de emergência. Mulher em idade fértil, com dor abdominal intensa e, geralmente, atraso menstrual, pensa-se em gravidez ectópica. Vai fazer ultrassom de emergência nela. Mulher com dor abdominal baixa intensa, em idade reprodutiva, óbvio, vai pensar numa senhora de 70 anos. Mulher em idade reprodutiva, com dor abdominal intensa e sangramento, gestação ectópica, faz ultrassom de emergência. Ela pode estar morrendo, tá? Então, é isso que vocês vão fazer na mulher. Então, gente, assim, vai ter que interromper a gestação de todo jeito, certo? Então, você pode pegar ou com o nenenzinho pitiquinho, que nem mexeu na tuba ainda, ou com o nenenzinho crescendo, que já deu uma dilatada na tuba, ou com o neném explodido. O neném cresceu, explodiu a tuba, e aí é uma emergência, hemorragia horrível. Faz ultrassom, você vai ver lá trocentos milhões de litros de sangue, alto sangramento, uma coisa muito doida. E tem esses outros restos aqui, que depois isso aqui é decoreba. Isso aqui você só vai ver lá. E endométrio, que é o tecido do útero, tá pequeno. Por quê? Porque não tem criança lá. A criança tá no lugar errado. E o beta-HCG dá positivo, porque quem produz o beta-HCG é o trofoblasto, é a própria criança. Então dá positivo. Supostamente ela tá grávida, mas na verdade não tá, porque o embrião ficou parado na tuba. E assim, infelizmente não dá pra empurrar o embrião pra cavidade uterina, porque daí ele já se fixou lá. Ele não tá solto, ele não tá no ar, ele tá fixo, ele tá começando a placentação ali, a invasão ali. Então não dá pra empurrar a criança pro útero e ela continuar desenvolvendo, infelizmente. Tá? Então o diagnóstico é feito por ultrassom, você vai ver, põe o ultrassom lá, você vai ver a criança na tuba, ou você vai ver a criança, a hemorragia toda acontecendo e emergência cirúrgica, tá? É isso que vai acontecer. Agora mais um pouquinho sobre a mola, que é a doença trofoblástica gestacional, como principal exemplar, a mola datiforme. Como eu falei pra vocês, ao invés de formar uma criança bonitinha, vai formar um tumor. Esse tumor pode vir com criança ou não. Vamos ver se a minha internet vai ajudar agora. Pode ter uma criança ou não. Gente, minha internet tá... fechou a página do negócio. Misericórdia. Pode ter uma criança lá dentro ou não, certo? Ó, no ultrassom, você enxerga isso aqui, tá vendo? Ó, um monte de bolha, um monte de bolota aqui dentro. Faz o beta, deu positivo, inclusive valores muito altos, você suspeita disso aqui. Por exemplo, o que significa isso? Veja bem. O beta vai dar positivo lá em torno de 1.000, 2.000, tá? É um bom beta que você tem lá. Mas o que pode acontecer? A mulher chega pra você e fala, ó, minha menstruação tá atrasada faz 10 dias. Com a menstruação atrasada de 10 dias, você espera lá um beta de 2.000, 3.000, 5.000, não. Agora, se a mulher tá com a menstruação atrasada de 5 dias e ela chega lá, o beta tá em 60.000, é muito alto, é incompatível com o tempo de atraso menstrual. Então, beta muito alto, suspeita de mola. Começa por aí, já suspeita de mola. Então, se você pega um beta-HCG da mulher e fala assim, e tá lá o beta gritantemente alto e o atraso menstrual dela é de uma semana, a luzinha tem que acender. Não vai falar pra ela, parabéns, você tá grávida. Porque ela pode não estar, pode ser o tumor, pode ser a mola. Então, respira fundo. Aí você vai lá, manda ela fazer ultrassom e tá lá, cheio de bolha no útero. Assim, desse jeito. Imagens de desenho. Olha lá, aquele monte, parece um cacho de uva dentro do útero, um monte de bolha, tá vendo? Aqui dentro. Pode ter um embrião associado ou não, mas isso de todo modo é inviável à vida. Eu queria mostrar uma imagem real pra vocês aqui, ó. Isso aqui é de um aborto. Olha lá, tem um embriãozinho, mas olha lá essa gosma de mola aqui. Tá vendo? Desse jeito. Então, olha lá outra. Com o embriãozinho formado, mas olha aqui, essa gororoba de bolha formada, ó. Tá vendo? É um tecido bem feio, é um tecido tumoral, tá? Então, isso é incompatível com a vida. Olha lá. Parece, sei lá o que parece, parece ovo de peixe, não sei, enfim, é isso aí. Tá, aí tem classificações, né, completa, parcial e invasora, isso não é tão importante. A gente vai falar sobre as duas molas. A mola completa, acontece o quê?
Quando um óvulo sem material genético, é um óvulo vazio, é fecundado por 2 espermatozoides. Ou por um único espermatozoide que se duplica lá dentro. De todo modo, a criança vai ter carga genética só do pai. Vai formar uma criança diploide, que é o certo, com duas cargas genéticas. Só que as duas estão vindo do pai. As duas estão vindo do pai. E como 2 materiais genéticos masculinos não se misturam, não vai ter criança. Vai ser uma gestação anembrionada. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Veja bem. Quando acontece, não sei se vocês se lembram disso, mas como que é a história? Como que acontece a história? Que é importante a gente ter essa diferenciação. O óvulo tá lá com o material genético dele lá. Aí entra o espermatozoide aqui. Quando o espermatozoide entra, ele lança o seu núcleo aqui. Quando o espermatozoide lança o seu núcleo dentro do óvulo, isso induz o óvulo a terminar o seu processo de divisão celular. Porque eu não sei se vocês se lembram também, mas o processo de formação de gameta feminino tem várias pausas. Ele só se completa totalmente depois da fecundação. Quando o material genético do homem entrou no óvulo, ele fica guardadinho aqui, paradinho, esperando. Aí o material genético do óvulo termina de se proliferar. E aí, depois disso, quando ele ficar prontinho, aí eles vão se fundir. Então, o que acontece na criança que tem a mola? O espermatozoide entra neste óvulo, ou um espermatozoide entra e lá dentro ele se duplica, ou 2 espermatozoides entram. Então, de todo modo, vai ter 2 cargas genéticas aqui dentro. Só que por ser 2 cargas masculinas, elas não se fundem. Esse processo de fusão das cargas genéticas não acontece. Então, não vai formar embrião. O que vai formar aqui? Saco gestacional forma saco gestacional, mas não cresce e não forma vesícula vitelínica. Então, quais são as dicas para você fazer um ultrassom lá? Porque o que pode acontecer? Quando você faz o ultrassom e não visualiza embrião, pode ser 2 coisas. Ou ainda está muito precoce, muito recente, tipo fez um ultrassom com 3, 4 semanas, aí realmente não dá para ver o embrião. Ou nunca vai ter embrião, é uma gestação anembrionada. Então, se você fez ultrassom e não encontrou embrião, você tem que repetir com 2 semanas, para ver se apareceu embrião ou não. Então, numa gestação anembrionada, que é uma gestação que não vai ter embrião nunca, você dá o diagnóstico dela quando você tem um saco gestacional menor que, vou mostrar pra vocês, 20 milímetros. Cadê? Cadê? Não fiz? Acho que tá lá pra baixo. Porque essa regra mudou, antes era 26 e agora é só 20, tá? Milímetros. Mas isso é o médico do ultrassom que vai fazer o diagnóstico. Por enquanto, você tem que entender que forma-se algo, fecunda, forma um negócio, forma um conceito, um treco lá diploide com 2 materiais genéticos, mas não forma embrião. É uma gestação anembrionada, que você só faz o diagnóstico pelo ultrassom. E isso, como não tem nem embrião lá dentro, obviamente vai ter que ser retirado de lá. Por isso a mulher pode chegar sangrando pra você, liberando as bolotas de mola, as bolhas da mola. Inclusive, quando começam a sair as bolhas, as pessoas falam que é a assinatura da mola. E quando começa a liberar as vesículas mesmo, as bolhas que estavam lá, elas começam a ser liberadas. E aí você tem esse diagnóstico. Agora, a incompleta, que é a parcial, ocorre quando um óvulo com material genético agora é fecundado por 2 espermatozoides. Aí forma um concepto triploide. Essa célula vai passar por hiperplasia, só que só no sincício trofoblasto, que é o que vai aumentar o beta, né? Olha lá, ó. O beta-HCG é muito alto, tá vendo? Então, o beta-HCG é altíssimo. Nesse caso, pode existir um feto. Aqui não. Aqui não tem criança, não tem embrião. Agora, se for uma mola incompleta, que é quando o óvulo tem material genético, pode formar o embrião. Só que ele é inviável à vida e vai morrer. Se tem mola, mesmo tendo embrião, não dá pra viver embrião em mola. Essa criança é tão esquisita porque ela é triploide, é um bebê triploide. É um bebê que tem 3 materiais genéticos dentro dele, não só 2, como é pra ser. É um bebê triploide, então ele vai morrer, tá? Aí vai começar a sangrar, vai começar a sair as bolhas. Características clínicas, ó. O beta, quando é da mola completa, é muito mais alto do que o da incompleta, mas ambos são muito altos, certo? Clínica, sangramento, vai começar a sangrar, vai perder as vesículas, vai perder as bolhas, dor, vômito. Por quê? Por que o vômito? Porque o beta tá tão alto que, assim como a grávida tem náusea, aqui, pensa aqui então que o beta tá nas trompas,
certo? Aumento uterino maior do que o esperado para a idade gestacional, porque o que está crescendo ali é um tumor. O tumor não cresce além da conta, então o útero fica muito maior. Beta muito elevado e no ultrassom você vê o cachinho de uva lá, e é isso. Agora, a mole invasora é uma consequência, é uma sequela da mole datiforme, dessas duas que a gente viu, porque ela começa a invadir o miométrio. Ao invés de ela formar só aquelas bolhas dentro do miométrio, beleza? Não, ela forma as bolhas e essas bolhas entram no miométrio. E é isso que já é mais chance de ter câncer, porque ela pode dar metástase. Essas bolhas podem aparecer nos pulmões. Por isso, toda paciente com mola, você vai seguir o mesmo processo. A paciente chega pra você com sangramento. Se ela estiver perdendo vesículas, fecha o diagnóstico de mole e acabou. Se você vê as bolhas saindo, é mole, fim de papo. Se ela estiver só com muito sangramento e dor, vai fazer ultrassom e vai definir a mola. Então, diagnosticada a mola, seja clinicamente ou via ultrassom, fez o diagnóstico de mola, aquilo tem que ser interrompido. Se tiver concepto, se tiver alguma coisa lá, induz a expulsão primeiro com misoprostol e depois a miocuretagem. Beleza, faz. Aí, essa paciente tem que ser acompanhada depois por muito tempo. O que vai fazer? Você vai dosar o beta dela semanalmente até ficar negativo. A tendência é que esse beta vá diminuindo gradativamente a cada dosagem. Aí dosa semanalmente até ficar negativo. Quando fica negativo, você tem que continuar dosando mensalmente por 6 meses. Então, você continua dosando mensalmente o beta-HCG dela 6 meses depois de dar negativo. Então, eu vou ficar dosando semanal até dar negativo. Quando dá negativo, os próximos 6 meses eu vou continuar dosando mensal. Por quê? No processo de curetagem, de retirada, vai que sobrou uma bolha lá dentro. Vai que ficou uma célula lá dentro. Essa uma célula que ficou pode voltar a proliferar, voltar a crescer e aí você tem que tirar tudo de novo. Então, você tem que ficar de olho. Porque o grande risco é isso se desprender do útero e parar no pulmão. Então, essa gestante da mola, você tem que fazer raio-x de tórax para ver se houve infiltração pulmonar, tá? É importante. Aí, a placenta prévia, como a gente já falou, é aquela placenta que tá no buraquinho ali, errado. Fatores de risco, idade materna avançada de novo. Multiparidade, gestações múltiplas, porque aquele endométrio já está mais ferido, digamos assim. Número de cesáreas prévias também ajuda, número de curetagens também ajuda, tabagismo e tal. Como eu falei pra vocês, tem classificações, né? A placenta pode estar total ali, pá, ou ela pode estar só baixa. A bordinha dela tá ali. A bordinha dela ainda só pega na bordinha, não pega no buraco, como eu falei pra vocês. Diagnóstico, aqui tem que ter ultrassom. Sangramento vaginal, indolor no final do 2º trimestre ou no início do 3º. Por enquanto vai estar vermelhinho. Útero não muda, não tem dor. No exame especular vai mostrar o colo normal, tem tampão mucoso, tá tudo fechadinho lá. E aí você faz ultrassom e geralmente você faz esse diagnóstico antes de começar a sangrar. Você faz o diagnóstico no ultrassom de rotina, na ultrassonografia de rotina do pré-natal, que é feito esse diagnóstico geralmente, certo? Então, você pega ela geralmente antes de sangrar, antes de romper, antes de tudo é um achado. E aí, você tem que fazer todos os processos. Beleza. Aí, você tem que fazer esse diagnóstico, você tem que acompanhar essa gestante e cesárea, acabou a história. E, por fim, a última, a creta, né? Como eu falei, é aquela que se infiltra, vai causar sangramento. Isso é importante, diagnosticada com ultrassom. E o descolamento prematuro da placenta, que é a última coisa que a gente tem que estudar. Ops, subiu. Esse descolamento prematuro de placenta, ele pode ser causado por 1 milhão de coisas. O que vai rolar? Mãe que fuma, a mulher fumante, por exemplo, o cigarro, ele faz uma vasoconstrição no organismo geral. Tudo que causa vasoconstrição pode causar descolamento de placenta. O que causa vasoconstrição? Diabetes, doenças hipertensivas gestacionais é o carro-chefe. Hipertensão arterial gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, que a gente vai estudar numa tutoria própria para isso, mas as doenças hipertensivas gestacionais, elas causam vasoconstrição e isso diminui o fluxo sanguíneo para a placenta. Trombofilias formam trombos que obstruem os vasos e diminuem o fluxo sanguíneo para a placenta. Tudo que diminui o fluxo sanguíneo para a placenta pode fazer ela morrer. Ou
tudo que forma um hematoma atrás da placenta faz ela morrer. O que vai começar a acontecer? A placenta morta desgruda. Se a placenta não recebe sangue, ela desgruda. Só que ela pode não desgrudar totalmente. A gente classifica em porcentagens. Descolamento de 2% da placenta. Descolamento de 5%, 10%, 15%. Toda vez que a placenta descola, repousa e acabou. O diagnóstico de descolamento de placenta é exclusivamente ultrassonográfico, tá? Você tem que ver o hematoma lá na placenta. Repouso, acabou. A primeira coisa que você faz é repouso, para aquele descolamento coagular e não continuar caminhando. Mas essa gestação nunca mais vai ser a mesma. Sempre vai ter que ter muito cuidado, porque qualquer coisinha, aquele descolamento, aquele pedaço que descolou, pode puxar e descolar o resto. Então, muito cuidado. Gestantes que têm descolamentos um pouquinho maiores, às vezes têm que ficar deitadas, internadas no hospital até o fim da gestação. Não pode levantar para ir nem no banheiro. Se levantar para ir no banheiro, descola tudo, hemorragia absurda, cesárea de emergência. Se tem descolamento mais avançado, tipo acima de 10%, já indica cesárea absoluta. Já indica parto absoluto, parto imediato. E esse parto deve acontecer pela via mais rápida. E a via mais rápida geralmente é cesariana. Mas, se a criança já tiver com a cabeça saindo, qual é mais rápido? É a via vaginal. Então, assim, descolamento de placenta não indica cesariana, indica parto urgente pela via mais rápida. Urgente, uma emergência. Se a placenta descolar tudo, a criança vai morrer, porque o que nutre a criança é a placenta, né? Então, dependendo da porcentagem que desgrudou, vai determinar a conduta. Depende da porcentagem que desgrudou e da idade gestacional. Se for idade, por exemplo, abaixo de 28 semanas, não vai sobreviver. Então, você tenta ao máximo segurar aquela gestação. Repouso extremamente absoluto da mãe. Repouso da mãe. E você tenta rezar por Jesus Cristo que aquela placenta pare de descolar. Ela nunca mais vai grudar de novo, mas se ela pelo menos parar de evoluir, já tá bom. O descolamento já tá bom. E deixa lá, ver até o quanto você segura. E dá-lhe corticoide da mãe. Corticoide, porque o corticoide induz maturação pulmonar. Então, se você precisar fazer um parto de emergência, você já induziu pelo menos alguma maturação naquele pulmão. Agora, acima de 30, 32 semanas, descolou a placenta, já indica fazer o parto. Porque é mais arriscado esperar aquilo desgrudar e se tornar uma emergência do que tirar. A criança corre mais risco dentro do útero do que fora. Então, o que determina é quantidade de descolou e idade gestacional. Se for uma criança muito pequena, você deixa lá, independente da porcentagem, porque não tem o que você fazer. Se for uma porcentagem grande e você for fazer o parto, a criança vai morrer. Então, uma porcentagem grande, mas com idade gestacional baixa, a criança corre mais risco saindo do que ficando. Então, deixa ela lá. Agora, idade gestacional alta e sangramento baixo, tira a criança, porque ela corre mais risco ficando do que saindo, tá? Então, isso vocês têm que ter em mente. Essa é a conduta. Então, descolamento prematuro de placenta sangra muito e é uma emergência, tá? Principal conduta é repouso absoluto. Não pode nem levantar a perna. É imóvel na cama até que se interrompa o parto. Tá bem? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar mensagem que tô aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima.